Faz quanto tempo que tu medita? Cara, acho que eu comecei a meditar com uns 22, tô com 38. Cacete. Mais ou menos isso. E como é que é a tua rotina de meditação? Cara, eu não tenho uma rotina fixa, assim, tipo, antigamente eu me cobrava, né? Já fui daqueles, assim, acordar 4:30 da manhã pra meditar tantas horas, tipo assim, cara, já fui. E eu percebi que isso não funciona pra mim, sabe? Tipo, eu fiz um tempo, é legal ter disciplina por um tempo. Enquanto você tá na fase de construção, é muito legal. Não que eu não esteja, tô sempre na fase de construção, tá? Mas enquanto você tá na fase muito inicial de construção, você precisa ter disciplina, que senão o negócio não anda. Uhum. Mas depois que você já colocou aquilo na rotina, já sabe fazer, já sabe o caminho das índias, já sabe o que te faz, já sabe quando faz bem, aí você consegue ser um pouquinho mais intuitivo, talvez, na colocação. Então, hoje eu não tenho uma prática fixa, mas geralmente eu medito em 2 momentos do dia. O momento que eu estou fazendo meu pranayama, né, minha respiração com Qigong, com minha prática, geralmente eu faço descalço, com o pé na grama e tal, e quando eu estou na sauna. São os 2 momentos que eu mais medito. Então, quando eu estou na sauna, eu faço uma meditação muitas vezes baseada em mantras, né, meditações cantando mantras. Isso eu faço, então, tem vários tipos de meditação, tá? Tem inúmeras pastas aí de meditação. Você pode meditar, tipo assim, uma meditação passiva, falando assim, agora você vai esquecer a vida. Agora você vai começar a pensar que você está num ambiente muito confortável, céu azul, está deitado numa rede. E é uma meditação passiva. Você vai deixando essas informações que eu vou falar pegar em você. Uhum. Ou eu posso falar assim, você vai meditar num mantra que eu vou te falar. Então você vai falar Om Rim Swaha, Om Rim Swaha. Você vai ficar repetindo Om Rim Swaha, Om Rim Swaha. E isso vai ficar uma repetição até você entrar num processo de transcendência, meditação transcendental. Você vai entrar num processo de transcendência e você vai modificar suas ondas cerebrais fazendo esse processo de repetição. Eu posso fazer você meditar com uma meditação ativa. Eu falo assim, agora se concentra nessa imagem. Imagina essa imagem, se concentra nela. Respira. E você não tira o olho dessa imagem. Isso a gente faz, por exemplo, com uma luz de vela. Meditação isso a gente faz, por exemplo, com a respiração. Se concentra na sua respiração. Meditação ativa, você não está deixando acontecer, você está colocando uma âncora na tua respiração e você vai, através disso, entrando no processo meditativo. Ou eu posso fazer uma meditação baseada na compaixão. Imagine o que você significa para o mundo. Imagine o que você significa para sua mãe. Imagina agora tua mãe entrando num quarto escuro e vindo acariciando o teu cabelo. Enfim. Então você faz uma meditação à base da compaixão. Tem vários tipos de meditação, mas a gente pode dividir dessa forma. Cada meditação vai ter um fundamento, né? Ela vai ter um estímulo em uma área cerebral diferente. Então você meditar pela transcendental é diferente do que você meditar por uma meditação passiva. Diferente de uma meditação ativa. Mas não são todas que tem como objetivo transcender. Na verdade, todas têm como objetivo você diminuir a atividade cerebral e mudar a atividade cerebral. Né? Não é só diminuir. Por exemplo, quando você está sob um raciocínio, quando você está sob uma teoria, você está com ondas beta ativadas. São ondas que estão ali acima de 12, 13, 14 Hz. Quando você começa a entrar no processo meditativo, você começa a entrar em ondas alfa, de 8, 12 Hz. Você começa a diminuir um pouco a frequência do seu cérebro. Isso com um eletroencefalograma, né? A gente pode analisar a respiração, mais uma vez, por inúmeros pontos de vista. Você pode analisar pelo ponto de vista do eletroencefalograma, atividade elétrica em cérebro. Você pode analisar com uma ressonância magnética funcional. Você pode analisar, por exemplo, o que uma meditação vai fazer com o seu comportamento. Você pode analisar o que a meditação vai fazer com o teu fluxo energético. O que vai fazer com a tua alma, depende do que você acredita nas suas crenças. O que a meditação vai fazer com o teu corpo físico. Então, a gente pode olhar a meditação de diversos pontos, mas a meditação, em geral, o processo meditativo, ela é a rua final, né, o local final de muitas técnicas. Então tem muitas técnicas que o objetivo final é você atingir um estado que no yoga a gente chama de estado de nirvana, né? Você começa a fazer uma concentração, você começa um estado de dharana, um estado de concentração, paro de prestar atenção no ambiente, começo a fazer um estado de concentração, depois você entra no estado de pratyahara, onde existe a ausência dos sentidos, e você começa a afiar mais ainda o teu foco, e aí depois você tem o estado de dhyana, que é mais ainda. Então imagina que a meditação é um oceano, né? Você pode chegar ali na Serra do Mar, olhar o oceano lá de cima e falar, caramba, cara, tô vendo o mar. Ou você pode descer um pouquinho e molhar o dedinho do pé. Você pode, cara, se debulhar no oceano, ir lá no fundo e mergulhar 100 metros abaixo da superfície. Então,
A meditação é o oceano. E o cara que atinge a superfície, ele entra no processo meditativo não necessariamente da mesma forma que o cara que vai atingir a profundidade. Então, o estado de nirvana mesmo, o estado onde o cara tem realmente a conexão, esses estados, por exemplo, né, existem vários estados de nirvana, não é um só, né? Existem alguns estados de nirvana que a pessoa consegue adquirir conhecimento através desse estado meditativo. Quando foi a primeira vez que tu entrou no nirvana? Cara, é muito difícil dizer, porque também, por exemplo, eu tive alguns processos meditativos aditivados, né? Então, é difícil você dizer se num processo aditivado você pode se considerar no estado de nirvana ou não. Aí vem uma questão conceitual, né? Tipo assim, você tá sob efeito, por exemplo, de ayahuasca. Pô, você tá num estado meditativo lá no meio do oceano. É o nirvana. Às vezes pode ser o nirvana, às vezes você pode, né, ter um processo meditativo talvez com uma experiência não boa, mas isso pode ser considerado um estado de nirvana. Se você pegar talvez um yogi clássico, talvez não, mas dentro do yoga, por exemplo, eles usavam muito, né, o próprio hashish para fazer a meditação e entrar em estados de nirvana. Então, assim, se você me perguntar a primeira vez, eu acho um estado tão maravilhoso assim que é muito difícil virar para você e falar assim, putz, eu atingi o estado de nirvana várias vezes. Eu já cheguei em meditações muito profundas muitas vezes, mas muitas vezes a ponto de não saber quantas horas passaram. E geralmente quando eu fico de férias eu medito aí de 5, 6 horas por dia. Caramba. E muitas vezes isolado num ambiente onde, na natureza mesmo, assim, né? Últimas férias que eu tirei, que eu fui lá para Big Sur, eu fazia uma caminhada pro meio da floresta e chegava, sentava numa pedra ali, mais ou menos umas 6h30, 7 da manhã e até 11, meio-dia. Então, nesses processos, você tem entendimentos, você tem conexões. E posso chamar isso de nirvana? Posso. Tem dias que se atinge. Porque assim, não é um estado fixo. Às vezes você molha o pezinho e volta. Molha o pezinho e volta. Né? Você tá, não tá. Tem dias que você tá conectadaço, cara. Tem dias que você senta, bum, ligou. Tem dias que não vai, entendeu? Então, assim, eu acho que a primeira vez que eu atingi esse estado mesmo devia ser por volta assim, de uns 26, 27 anos, eu acho. Então foram quase 4 anos, quando começou com 22, né? Então foi um tempinho até conseguir fazer isso. Para mim, a minha grande dificuldade na meditação é que quando eu coloco um objetivo, agora eu vou meditar porque eu quero fazer tal coisa, isso já é um paradoxo, porque não pode ter isso, não posso ter um objetivo, né? Total. Como é que tu faz pra porque querendo ou não, sendo um ser humano, tu quer entrar no nirvana? Não, cara, eu nunca tive essa ambição assim. Tu tem um objetivo quando tu senta lá pra meditar? Cara, se você senta pra meditar, sim. Por isso que eu digo que o caminho não é pra meditação. O caminho não é pela meditação. Como é que é? O caminho é pela respiração, ao meu ver. Ou pelos mantras. Você tem que ter alguma... Se você sentar e meditar, vai acontecer isso. O lance é, a meditação, ela não é um caminho, ela é uma consequência. A meditação não é um objetivo, ela é uma consequência. A meditação é uma consequência de uma outra prática. Entendi. Ela não pode ser o objetivo. Eu vou sentar pra respirar. E aí você vai sentar pra respirar. E se não entrar, não entrou, cara. Você vai respirar, você já vai estar fazendo bem, você vai trabalhar no teu fluxo de prana. Então eu entro pra ler o meu fluxo de prana, pra me conectar, pra resolver minhas questões, pra entender, pra ter inspirações, pra entender o movimento que tá acontecendo com o meu corpo, o movimento que tá acontecendo com o mundo. Cara, pra o que você quiser. Você pode começar um estado reflexivo e de repente ir pra um estado meditativo. O lance é, não queira ir para a meditação. Quando você deseja ir para a meditação, você vai ser auto-sabotado. Como é que tu faz pra controlar a voz da ansiedade que quer sair dali, quer fazer outra coisa, quer pensar em outras coisas? Você já teve ansiedade e notou tua frequência respiratória? Raramente o teu corpo... Nosso corpo ele é muito sábio. Existem 2 grandes sistemas que controlam o nosso corpo no ponto de vista da chave de controle neurológico mesmo. O sistema voluntário, que a gente controla, que aí você mexe o bíceps, mexe o tríceps, levanta a perna. E o sistema involuntário, que a gente não controla. Desse sistema involuntário, existe uma chave que chama-se sistema nervoso autônomo, que é um sistema nervoso que controla muita coisa que você não faz ideia. Por exemplo, o tônus da tua pele, quanto de sangue tem na tua pele, quanto sangue tem no seu intestino agora,
como está a dilatação da sua pupila, como está a tua produção de saliva, como está teu batimento cardíaco, como está a tua frequência respiratória, tudo isso controlado por um sistema que você não está pensando, você nem tem como controlar. Quase tive um piripaque agora, porque tu foi listando todas e ele entrou e deu uma bugada nesse sistema aqui. Esse sistema, ele é vulnerável, né? Mas, em geral, você não controla. Ele te controla. Uhum. Então, existe uma coisa só que ela é controlada pelos dois sistemas, tanto o voluntário quanto esse sistema nervoso autônomo. Só existe uma chave para você entrar nesse bunker, que é um bunker fechado do sistema nervoso autônomo. É um bunker que ninguém entra. É um bunker de um sistema que ele foi feito para luta ou fuga, para digestão, para relaxamento. Ele foi feito para situações padrões do dia a dia que ele vai lendo o teu corpo e vai funcionando. Então, se você sair daqui, sair andando rápido e descer a escada, você vai ter um aumento na sua frequência cardíaca e na tua frequência respiratória. Você não pensou para fazer isso. Uhum. Esse sistema ele funciona, ele vai ler tua dosagem de gás carbônico, principalmente no gás carbônico, não é tanto oxigênio quanto a gente pensa. Ele vai ler o gás carbônico, existem centros aí de quimioceptores, vão ler, putz, o gás carbônico aumentou, cara, vamos aumentar a frequência cardíaca desse cara, vamos aumentar a frequência respiratória, isso tudo é automático. Uhum. E só existe uma maneira, uma chave que você pode entrar nesse sistema e falar assim, eu quero que esse sistema vá para esse lado ou para aquele. E essa chave chama-se respiração. Se eu falar para você agora, prende o ar por 10 segundos, você vai prender. Se eu falar agora, respire em 5 segundos, você vai expirar em 5 segundos. Então você consegue controlar a tua respiração pelo sistema voluntário, mas ela é controlada também pelo autônomo. Uhum. Só que olha que loucura. Quando você controla a tua respiração pelo sistema voluntário, automaticamente todo o seu sistema nervoso autônomo ele vai manter um ritmo baseado na tua respiração. Não tem como, por exemplo, tua respiração tá 2, 3 respirações por minuto e tua frequência cardíaca tá 160. Não tem como. Uhum. Então você sempre segue aí um trilho do trem, uma proporcionalidade, um ritmo. Então aí você me perguntou, cara, mas teria como, né? Eu né, não sentir essa ansiedade? Tem. Se você respirar, você não vai sentir. Se você respirar e acalmar a tua respiração e saber manipular o seu sistema nervoso autônomo através da sua respiração, ela vai entrar nesse bunker, abrir a portinha desse sistema fechado e falar, cara, agora é hora de acalmar, galera. Tu assume o controle agora do é hora sistema. de acalmar.